boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do Conversa Puxa Conversa. Este tem sido um programa cheio de ideias, cheio de trocas de opiniões, cheio de humanismo por parte dos candidatos à Câmara e à Assembleia. E hoje tenho comigo novamente o Carlos Martins para falar de mais um tema. Olá, ou bom dia, ou boa noite. Já é o nosso lema, não é? Carlos, hoje estamos aqui para falar sobre saúde, desporto e habitação, porque no fundo também se interliga. Nós temos um conselho saudável, apesar de tudo é um conselho até bastante saudável, muito ligado ao bem-estar, ao desporto, mas ainda falta aqui qualquer coisa, não? Eu acho que ainda falta qualquer coisa. E isto é um tema que me toca muito porque eu frequentei a Faculdade de Desporto, sou uma pessoa muito ativa, ainda dou aulas de dança, ainda pratico desporto. Claro que isto Covid-19 e aqui um dos vossos lemas é confinar ou viver. Eu vivi confinada, porque tentei fazer desporto dentro de casa. Não é igual, claro que não, mas falta aqui muita sensibilização ainda para esta temática e começamos se calhar por aqui, pela parte de saúde. Sim. E desporto está muito interligada e depois então a parte da habitação que acaba por depois também ser um dos temas bastante fulcrais neste programa. Sim, nós temos vindo, isto é conversa puxa conversa, cada um dos assuntos vai se interligando com os outros e de facto as práticas saudáveis são um ativo fundamental para as pessoas e quando falamos de desporto falamos de várias coisas diferentes, falamos do desporto competitivo, das federações, dos clubes, das vitórias. Isso tem uma dimensão e o Estado tem aqui um papel também, estamos a sair de Jogos Olímpicos. Exatamente. Temos também outra dimensão que é o desporto amador, o desporto juvenil e temos uma outra que é o movimento e as práticas saudáveis. E temos aqui questões de natureza diferente e que podem ser resolvidas de forma complementar. Acreditamos é que há um ativo muito importante no Conselho, que é uma rede de agentes, de clubes, de associações, que têm no desporto a sua principal função e que muitos deles têm também infraestruturas que possam servir a comunidade, ou que podem servir a comunidade. E o que vemos desde logo é que essas instituições são muito empurradas, também quando falamos de cultura falamos sobre isto, para a ideia de que são estruturas autónomas, independentes, em que o Estado, a quem o Estado atribui uns subsídios, quando a intervenção e a interpretação são um ativo muito importante que temos que incentivar e que não temos que tratar com paternalismo, mas temos que tratar com uma ideia de cumplicidade, de colaboração. Ora, é estranho que, havendo tantas pessoas formadas em desporto, havendo alguns espaços esportivos que vão cobrindo todo o Conselho, temos grande parte dos horários em que esses espaços não estão disponíveis para a comunidade. Não estão, muitas vezes, a servir as escolas da sua proximidade, não estão a servir as suas vizinhanças e a freguesia e servem apenas a prática organizada, federada ou organizada como clube. Isso é estranho. Não é assim na Europa em geral. É um bem coletivo que deve ser utilizado também como um espaço comum. E explorado, não é? E pode ser interessante para os próprios clubes ter essa relação com as escolas, contratos de programa. Sabemos que vivemos em silos muito fechados, muito independentes, em que essa relação pouco existe, mas é essa visão que nós temos para o Conselho. A ideia de que, e quem sabe até captação de talentos. Isso é outra dimensão. E, portanto, começando por esse lado da prática desportiva, o que deve ser fomentado é que as pessoas tenham hábitos saudáveis. E hábitos saudáveis vêm da alimentação, vêm de hábitos mais pessoais, mas também tem a ver com esses espaços públicos, onde eu possa fazer uma caminhada, andar de bicicleta, levar a passear o cão, correr com os amigos, ou o que seja. Isso é fomentado numa perspectiva, muitas vezes, não estruturada, não organizada, não tem que ser muito organizada, muito disciplinada, mas tem que ser fomentado. Claro. Desde logo, junto da população mais jovem, junto da população sénior, a quem esses hábitos não só têm uma relevância do ponto de vista físico, mas também mental, porque a nossa relação com a natureza, com os animais, com o espaço público, é uma relação saudável também do ponto de vista mental, e sentimos que esta febre agora dos passadiços, mesmo das ciclovias, não é isso que está aqui em causa. O que está em causa é fomentar essas práticas. E o município tem alguns programas muito interessantes a nível da população sénior, que se vão desdobrando pelas freguesias. Eu penso que esse é um ativo fundamental que deve ser mantido, deve ser reforçado. Outra questão tem a ver com a prática desportiva mais organizada, federada, etc. Continuamos a ter baixíssimos níveis de prática à escala europeia.
temos uma monocultura do futebol, Sim. que me parece altamente desaconselhável, porque o futebol não esgota a prática desportiva, pelo contrário, mas cada vez está mais afunilado no desporto, como desporto, mas mesmo assim temos limitações. Eu sou de Santa Maria de Lamas e continuo a não compreender como é que é possível haver um complexo desportivo em que não há uma casa de banho para o público, vêm pessoas de fora ver os seus atletas a jogar contra os clubes locais, seja no futebol, seja juvenil, no amador, no hóquei, e continua a haver essa falta de recursos mínimos. Não é compreensível isto no século XXI, mais uma vez. Por outro lado, funciona muito na lógica do subsídio e não do contrato de programa. Acreditamos que, se há objetivos a cumprir de forma conjunta, também temos que negociar os resultados. Quando estive na Câmara há muitos anos atrás, começámos um programa de fomento de contratos de programa no basquete, no vôlei, no handball, no hóquei em patins, no atletismo, etc. E acredito que no ciclismo que os resultados foram muito positivos, porque essa ideia de que nós temos um objetivo comum, não é a Câmara contra os clubes ou os clubes contra a Câmara. Claro. Estamos do mesmo lado da batalha, que é aumentar a prática desportiva e, como dizias, em alguns casos encontrar talento. Claro, porque às vezes é onde menos se espera, não é? Exatamente, nós não podemos decidir quem é que vai ter esse talento. Claro. Temos que criar possibilidades. Mas muitas vezes, quando esses jovens querem seguir a sua carreira enquanto desportistas, quando vão para as competições nacionais ou internacionais, também têm dificuldade depois em termos de apoio. Nós, nas nossas conversas sobre o futuro que fizemos no âmbito da Iniciativa Liberal, na preparação desta campanha, falámos com jovens de que inclusive estavam já ao nível dos campeonatos nacionais, até em provas internacionais, e tiveram que desistir. Claro. Porque não tinham condições mínimas para ir a um treino ao Jamor ou para Isso fazer é uma uma prova polémica internacional. muito recente. Recentemente, e uma das grandes polémicas que é queremos medalhas, mas nós não apoiamos os nossos atletas, não é? Portanto, depois queremos medalhas, mas às vezes não temos há a sorte apoio. de atletas estarem cá e terem essas carreiras, mas não foi mérito. Exato. E, portanto, a mim custa muito ver aquela ideia de que todos ganhamos o triplo salto. Não ganhamos todo o triplo salto. Sim. Ganhou aquele atleta que lutou contra a própria adversidade pessoal, naquele caso, e política até, mas também, muitas vezes, contra a falta de apoio. Claro. Portanto, não foi cá, até foi noutro país, porque isto é comum, infelizmente, é uma prática comum que não devia existir sequer. Até foi noutro país, uma atleta muito jovem, já teve o discernimento de dizer: eu não quero tirar fotos com os dirigentes da minha terra, de lá do local, porque sempre que o meu pai ia lá pedir apoios, foi-lhe sempre negado. Eu cheguei onde cheguei, foi por mérito dos meus pais. Um aproveitamento político, muitas vezes, não é? destes resultados, quando não há mérito nenhum, porque de facto Claro. não se criam as condições. O que nós precisamos de, acima de tudo, garantir é que toda a gente tenha acesso a práticas saudáveis a nível desportivo. Isso deve ser fomentado de forma transversal. E encontrar as melhores soluções entre os espaços que já temos, as entidades privadas, os clubes, o próprio Estado, nomeadamente a autarquia. Por outro lado, queria aqui falar de uma situação que é especialmente preocupante, que é a questão da saúde mental. Falamos da saúde física, mas devemos dar aqui uma especial ênfase à saúde mental, que não é apenas um assunto de alguém que por alguma razão teve essa doença. Muitas vezes, ao longo do próprio processo educativo, por exemplo, há muitos miúdos que nas escolas já começam a ter necessidade de um acompanhamento mais próximo, de psicólogos, etc. E temos uma taxa, por exemplo, de respostas ao nível da psicologia, ao nível do sistema educativo, muito baixa, muitíssimo baixa face à escala internacional, muito baixa também à escala nacional, e falta essa resposta. Essa não resposta vai ter consequências para a vida toda. Claro. Acredito que a saúde mental é a doença do século XXI, é nessa que nós temos que apostar, e sentimos que com a pandemia ficou pior o assunto e a resposta não melhorou. Portanto, concentramos todos os esforços num determinado sentido e estamos a esquecer-nos daqueles que ficam para trás. O consumo de antidepressivos em Portugal é o maior do mundo, ou da Europa pelo menos, e nós não estamos ainda a atuar a esse nível e vivemos no Conselho também muita expressão a nível de problemas de saúde mental. Precisamos de ter um município atento a esta questão. Se há, mais uma vez, algo para que servem os impostos dos contribuintes, exatamente para garantir os mínimos de conforto e bem-estar das pessoas. E está muita gente a sofrer neste momento, por todo o Conselho, por todo o país, sem resposta efetiva do Estado. Isso não só... e depois há o trabalho privado, que se tem vindo, privado associativo, que há este nível, muitas vezes também não tem essa valorização, esse acompanhamento, esse respeito até, e falo, por exemplo, das CERCES. E, portanto, acho que a prática desportiva, por um lado, a saúde mental, por outro, devem ser campos fundamentais da política pública para os próximos anos. Sem dúvida, até porque dentro da saúde mental é muito fácil dizer que está numa depressão, é muito fácil dizer, toma os medicamentos. Desvaloriza-se muitas vezes. Desvaloriza-se e dar medicação é sempre muito mais fácil
do que acompanhar Acompanhar, efetivamente, porque não há encontrar as tempo, causas. não há consultas, não há médicos, não há E há uma socialmente série de também um coisas, certo não é? estigma à volta do assunto também, que a Exatamente, pessoa e tem cria-se um atenção. certo estigma, ai, ir a um psiquiatra, Exato. e as pessoas torcem no nariz, não é? E também tem que se calhar desmistificar este, Sim. porque deixa de ser um tema tabu nos dias em que Continua a correm, ser, sim. continua a ser, e acho Esconde-se que o já problema chega, muitas vezes. Esconde-se pessoalmente, esconde-se na da família, família. mas também esconde-se na própria sociedade como um Sim, todo. E acho que está na hora de dar um move on no assunto e falar sobre sim, ele, porque e sensibilizar e é aproximar-nos das pessoas e ter respostas efetivas. é O verdade. Estado não pode demitir-se de uma responsabilidade como esta num país que está cada vez mais afundado em problemas de doenças mentais e desde muito jovens, muitas vezes. E esse acompanhamento é fundamental e é exigível que seja feito. Se calhar não é o que dá mais votos no curto prazo, mas esse papel do Estado não é de ter votos. É trabalhar para o bem público e para o bem Exatamente. comum. Isso é uma necessidade Faz urgente. parte do trabalho dele. É uma obrigação. É uma obrigação. Ligando aqui à parte de desporto e da habitação, se calhar agora conectando para terminar a parte da habitação, já fomos falando ao longo dos Sim. episódios, também com a Carla, mas eu tenho um episódio que acontece cá em Portugal, não no nosso município, felizmente, ou que eu conheça algum exemplo desses, mas acontece no nosso país, uma atleta que mora, uma miúda de 7, 8 anos, que já é campeã nacional de ginástica, já é um dos nomes referenciados para o futuro, mora em frente a uma escola e cismam em colocá-la no outro lado do município. Sim. E eu fiquei parva quando vi esta notícia e penso que incentivo estamos a dar ao desporto, independentemente de ser de alta competição ou não, porque este é outro problema, é ligado à educação versus a prática desportiva, porque os nossos miúdos têm aulas até demasiado tarde em termos de horário, para depois ainda irem praticar um desporto ou uma atividade. E o quase inexistente também. E depois ainda tinham pós-trabalhos de casa e para aquelas coisas todas que ainda vêm da escola. Isto é uma coisa que tem que ser repensada, porque também não incentiva a prática desportiva. Sim, não é? vê-se, por exemplo, o papel do desporto nas universidades americanas, o quanto consideram É fundamental que haja, inclusive, números clausos específicos para quem vai praticar desporto. Essa ideia do desporto enquanto um bem social e não um passatempo é muito importante ser trazida, e o que falavas é especialmente relevante, que é não haver nenhuma preocupação na articulação entre as coisas, a vida familiar, a vida educativa e a vida desportiva e a vida cultural, acrescentando. E, portanto, pensando que isto são gavetas diferentes, mas não são é tudo a são a mesma. vida das comunidades, a vida das cidades, e é muito importante trazermos essa dimensão. No tema da habitação, queria só acrescentar que, de facto, Santa Maria da Feira está a passar um problema complicado a esse nível. É difícil comprar casa, é difícil arrendar a preços justos e de mercado, ou de mercado, num mercado que seja acessível, e estamos a perder população jovem. E, portanto, como conversa puxa conversa, já falámos sobre a questão da demografia, o assunto da demografia também tem a ver muito com o assunto da habitação. Nós precisamos de fomentar um mercado diferente a nível da habitação. Enquanto liberais acreditamos que, em parte, este assunto se resolve no mercado, havendo mais oferta, os preços descem, faz parte das regras elementares da economia, é da lei. E temos necessidade de estimular mais oferta, e mais oferta não é apenas mais investimento privado, é aproveitar casas devolutas e prédios devolutos, é incentivar os jovens a comprar a sua primeira casa no concelho através de mecanismos fiscais e mecanismos de crédito, é fundos de investimento imobiliários participados pelas entidades públicas, como acontece em muitos países, na Holanda, por exemplo, em que grande parte da recuperação do imobilizado se faz a partir do investimento público ou privado e na oferta adicional de espaços de habitação. Em países onde se ganha muito mais, os preços das casas não são muito maiores do que cá, tem muito a ver com isso, Claro. Mas também é percebermos a importância central da habitação a custos controlados. Há mecanismos da IRU, há mecanismos do próprio município, precisamos de fomentar essa dimensão, estimular também a dimensão cooperativa da habitação e, portanto, acreditar que não é possível rejuvenescer o Concelho sem haver uma política ativa e intensa de habitação. Podemos dizer, já existe. Não, se existisse, nós não estamos a perder a população jovem. Não, estamos a perder muita população jovem. Estamos a perder a população jovem, estamos a envelhecer. Eu posso ser a próxima, porque estou nessa fase e é muito difícil. E hoje é muito comum as pessoas viverem no concelho, trabalharem noutro, porque a mobilidade também melhorou, e isso faz com que muitas pessoas, até que trabalham no concelho, não queiram viver, ou não possam viver no concelho. É verdade. E as pessoas do concelho que tiveram que trabalhar para fora, prefiram ir viver para fora. E rapidamente se desequilibra uma sociedade
por uma Claro. questão tão Isto é uma central bola também de à neve, é habitação. assim que eu vejo, Carlos. Se nós temos uma boa estrutura desportiva, uma boa estrutura de saúde física, mental, uma boa estrutura escolar, bons acessos e também habitação pela qual a gente possamos comprar, arrendar, temos um conjunto de fatores que nos façam ficar, não é? E aparentemente a nossa comunicação, esse nível do programa é ter de sair ou escolher ficar, e a ideia de a escolha é muito importante no pensamento liberal, as pessoas poderem escolher. E neste momento há muita gente que não pode escolher viver no concelho. Porque não há oferta, porque aquela que é cara, não está ao nível daquilo que são as remunerações, nós já falámos da questão económica, e portanto nós temos de facto um problema central, que é não podemos ter mais jovens no concelho se não tivermos também um mercado de habitação a funcionar melhor. Ele não está a funcionar, está a afastar as pessoas, não está a trazê-las para o concelho. Nós acreditamos que é possível inverter este ciclo. Há outros municípios que estão a ganhar à nossa custa, porque as nossas pessoas estão a ir para esses municípios e não têm uma economia mais dinâmica. Muitas vezes tem um mercado de habitação mais dinâmico, é isso que nós temos também que incentivar. Certo, ter de sair ou escolher ficar, eu escolho ficar se tiver casa para isso. Por isso, Carlos, mais uma vez, muito obrigada. Agora, vamos ter que sair agora. Mas mais uma vez, muito obrigada pela tua presença neste, em mais um ponto, em mais um tópico, neste caso 3 tópicos. Mas mais uma bandeira do vosso programa e obrigada por estares presente mais uma vez, por as tuas palavras para os nossos telespectadores e por esclareceres de uma forma tão crua e tão intimista e tão informal. Obrigadíssima. Muito obrigada a todos e mais um episódio de Conversa Puxa Conversa. Até à próxima.